Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Leonardo Aquino e estou aqui para falar com vocês das crises que as empresas podem passar no seu inter de vida, não é? Então, para começar a compreender melhor isso, passamos a entender que a primeira questão é a atividade econômica. A atividade econômica que se desenvolve na nossa ordem econômica para a produção e circulação de bens ou serviços, a qual tem por base a livre iniciativa e a valoração do trabalho humano, visando assegurar a toda a uma existência digna, estando garantido a todos o livre exercício, salvo as disposições legais encontradas. Diante disso, a atividade econômica pode ser desenvolvida tanto por empresários, sociedades empresárias, como por não sociedades empresárias, por pessoas não empresárias, né? Então, nesse sentido, as empresas que exploram a atividade podem optar pela forma de empresário individual, sociedade empresária ou mesmo EIRELI. É assegurado a todos o livre exercício, né, de qualquer atividade econômica, independente da autorização dos órgãos públicos, salvo nos casos previstos e na forma da legislação, em especial o artigo 170 da nossa Constituição Federal. Então vejam que quando uma empresa é observada e tem uma vida sem crise, né, sem nenhum tipo de crise que afete a sua existência, com certeza ela vai garimpar só sucessos. Sucesso, sucesso, sucesso. Contudo, se aparecer uma crise, esta crise, né, pode ser variada e vai levar talvez à ruptura da sua existência. É importante dizer que todo sujeito, no exercício da sua atividade econômica, poderá ter períodos altos e baixos, premiados por dificuldades, por crises advindas de políticas econômicas do país, né, como também outros fatos externos. A primeira crise que nós temos é a crise de rigidez. Essa crise de rigidez ela está vinculada à questão efetiva, não é, da gestão empresarial e que pode comprometer todo o arcabouço daquela atividade. Nesse sentido, essa crise de rigidez ela aparece sempre quando nós tivermos uma atividade que não se adapta ao mercado externo, como aconteceu recentemente com a pandemia. Os restaurantes precisaram se adequar à nova sistemática. De um dia para a noite, veio as regras políticas determinando o seu fechamento e muitos desses restaurantes que não se adaptaram ao sistema do drive-thru, por exemplo, tiveram a sua rigidez comprovada. Se eu não me adapto, é porque eu sou normalmente um pouco mais rígido nas nossas percepções. Outra questão também importante é a eficiência. Não é? A eficiência, a crise de eficiência, ela aparece, não é? E está ligada à perspectiva do cliente, à perspectiva dos fornecedores. Isto por quê? Porque a atividade econômica ela começa a render menos do que se esperava e prejudicando as relações com os terceiros, entre empresa e terceiros. Dessa forma, essa eficiência pode gerar, né, um problema, efetivamente é gerado por um problema de gestão. Outro problema é a crise patrimonial. Significa que o patrimônio da empresa ele não consegue absorver toda a eventual execução de um processo de cobrança de dívidas. Então, você tem pouco ativo nesse aspecto. Outra crise que nós temos é a crise econômica. Crise econômica significa que os bens produzidos ou são de pouca qualidade ou em pouca quantidade. Ou seja, os valores adquiridos, né, a rentabilidade passa a ser menor da empresa. E aí, essa rentabilidade menor da atividade, em que o custo para o desempenho dela é maior, não é, do que a possibilidade de gerar lucros líquidos. Então, nesse sentido, é um problema sério. Outro problema que nós temos é a crise financeira. A crise financeira está intimamente ligado ao fator do problema de caixa. O que isso significa dizer? Significa dizer que a crise financeira está vinculada ao fluxo de caixa insuficiente para saldar as dívidas, para saldar as obrigações assumidas. Então, é necessário você sobrepor algum mecanismo para solucionar estas crises. Dentro desses aspectos, quais as soluções que a gente pode ter? Primeiro, é a solução de mercado. Para a crise de rigidez, a empresa precisa se adaptar à nova realidade do mercado, né, trazendo novas alternativas para solucionar o seu problema.
No caso da crise de eficiência, a gente consegue sobrepor, né, superar esta crise trocando os gestores. No caso da crise patrimonial, adquirir mais ativos. Na crise econômica, né, você começa a dar mais qualidade aos produtos, realizar mais construção de mais produtos, e aí você consegue superar esta crise. A crise financeira é diminuir, né, o fluxo do passivo e aumentar o fluxo do ativo, para que você tenha um reequilíbrio. Se esta solução não for alcançada, né, se ela for alcançada, a gente vai ter o quê? A solução pelo mercado, normalmente tomada com base na vontade dos administradores daquela empresa. Se a solução foi boa, a empresa volta a ter sucesso e aí caminho sempre adiante. No entanto, se essa solução não deu certo, nós vamos ter que procurar o governo, né? Procurar soluções estatais previstas na lei. Esse controle estatal pode decorrer de uma crise patrimonial, que aí, para as não empresas, aqueles sujeitos que não são empresas, se tiverem uma crise patrimonial, vão ter um procedimento chamado insolvência civil. Agora, se a crise for uma crise econômica financeira e estiver vinculada às empresas, essas empresas podem pleitear uma recuperação ou um regime especial. O que vai determinar isso? O regime especial é determinado por aquelas pessoas elencadas no artigo 2, inciso 2 da nossa legislação, Lei 11.101. Essa legislação diz que instituições bancárias, públicas e privadas, cooperativas de crédito, seguradoras, plano de saúde, planos de seguros, né? Empresas de seguro, entre outras, essas passam por um regime especial. Esse regime especial, em regra geral, funciona como uma intervenção das agências reguladoras. Se essas agências reguladoras, por meio dessa intervenção, não surtir efeito, abre-se um processo denominado liquidação extrajudicial. E aí tenta salvar aquela atividade. Nos demais, se a empresa não está nesses regimes especiais, ela está vinculada ao processo 11.101. E aí nós temos a recuperação. Essa recuperação poderá ser extrajudicial, poderá ser judicial especial, né? E poderá ser também recuperação judicial comum. Se a recuperação der certo, maravilha, a empresa se recuperou, sucesso e vamos adiante. Se, no entanto, essa recuperação não deu certo, aconteceu o que nós chamamos de convolução da recuperação em falência. Nesse sentido, a empresa não se recuperou. E esta convolução da recuperação em falência gera a quebra da empresa. A falência é a bancarrota. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aí o link, né, o sininho, cliquem aí nas inscrições, que caso vocês tenham gostado, em breve nós teremos mais vídeos sobre falência. Um abraço, eu sou Leonardo Aquino e até breve para todos.